Ordem Paranormal tá desgastado? Tá morrendo? E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo. E hoje eu vim falar aqui se Ordem Paranormal anda perdendo público, o porquê ele tá perdendo público e onde eu acho quais são as causas disso tudo. Então, vamos lá, eu vou explicar cada um desses pontos. Eu vim estudando isso há um tempo, já tava percebendo uma queda, e eu vim falar aqui o porquê. O porquê o Ordem Paranormal pode estar morrendo, mas definitivamente não tá morto. Ah, e um motivo para a Ordem Paranormal não tá morrendo também é a Ordem Paranormal News. Ordem Paranormal News, para quem não sabe, é uma página do Instagram de Ordem Paranormal que fala as principais notícias de Ordem Paranormal. E todo dia tem notícia nova, provando que não, a Ordem Paranormal não tá morrendo. Então segue lá a Ordem Paranormal News para você sempre estar de olho nas principais notícias de Ordem Paranormal. Primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é que o Ordem Paranormal em si, nós temos um público que ele mora numa caverna. É o público de Ordem que ele só aparece quando lança uma temporada. Isso é normal. Tem uma galera que parece que se esconde e quando vai lançar uma temporada sai da caverna, que nem um morcego sai à noite para caçar. Então essa galera desaparece mesmo. Então é normal que a gente veja uma queda em tudo de Ordem Paranormal, porque essa galera não gosta de acompanhar outras coisas. Importante falar também que eu não vejo a HQ como sendo uma grande, digamos assim, crescedor da mídia de Ordem no exato momento, porque HQ é uma coisa muito mais nicho do que o vídeo no YouTube. Então eu não acho que o Ordem Paranormal cresceu com a HQ. Eu só acho que deu uma, digamos assim, cresceu que eu falo em questão de público, tá, gente? Eu não acho que ele cresceu tanto em questão de público. Fez algumas pessoas voltarem ali a falar um pouquinho de Ordem, fazer vídeos sobre Ordem, ler a HQ, logicamente, mas definitivamente a HQ não é pra todo mundo, principalmente pelo seu preço, e é um nicho muito nichado, então não acho que revitalizou Ordem. Então se o Ordem, digamos assim, estaria ali perto da queda do abismo, essa HQ no máximo deu um ventinho pra cima. Mas tem um motivo que eu acho que é primordial para uma queda de Ordem Paranormal, mas que definitivamente não é a morte dela, se chama Isdol. Sinais do Outro Lado é a temporada, até dita pelo próprio Selbit, que mais teve negatividade entre o público. E mesmo se as pessoas não gostem muito, tipo Sinais do Outro Lado que as pessoas não gostaram muito, ainda assim é uma parada que eu gosto. E no contexto geral, entre as temporadas, o que eu mais leio gente xingando é Isdol. Sinais do Outro Lado foi praticamente a única temporada onde tem muito mais hate nela do que qualquer outra. Desconjuração teve pouco hate, mas existiu um hate sobre Segredo na Floresta, na Ilha e Calamidade. Praticamente não vê pessoas falando mal, raramente você ouve uma pessoa ou outra falando, que é uma opinião muito dark dessa pessoa, que não gosta de alguma coisa, ou não gosta dessas 3 temporadas que eu citei. Mas, agora, Isdol é demais. A primeira temporada de Ordem sofre um pouquinho com isso, sofre bastante com isso, mas já virou unanimidade que aquela primeira temporada foi ruim e aquela primeira temporada envelheceu mal. Ela é muito mais antiga do que as outras. Mas Isdol lançou e a cada episódio que se passava, as pessoas falavam que era ruim. Então, é normal que pessoas depois de uma época de uma série ruim saia de uma obra, então desista dessa obra. Então eu acho que sim, Isdol prejudicou, fez uma queda de público, não acho que acendeu tanto o público quanto o Segredo na Ilha, e deve ter sido bem mal, no final das contas, o lançamento dessa temporada. E eu acho que isso é um empecilho, digamos assim, que prejudicou muito a nossa visão e achar que o Ordem possivelmente perdeu um pouco do hype, porque lançou uma temporada que teve um hype ruim, que teve um hype negativo, que teve perda de público durante o caminho. Outra coisa que eu acho que é bem importante para falar o porquê eu acho que o Ordem tá numa queda é as próprias spin-offs. O lançamento da spin-off foi um banho de água fria em muita gente que queria ver o fim dessa história, que queria ver o Calamidade e sofrer todas as emoções finais da trama. E essas pessoas, e eu já vi pessoas falando isso, que simplesmente
não vão assistir as spin-offs. Pessoas que falaram, não, vou esperar as spin-offs terminar, quando voltar a Calamidade, se eu ainda tiver interesse, eu volto a assistir. Eu tenho amigos meus, praticamente meus amigos, que assistiram Ordem Paranormal, não assistem as spin-offs, é algo normal, pelo que eu acabo vendo em toda a minha interatividade, na faculdade, com pessoas que eu conheço que já assistem Ordem. Praticamente ou você começou pelo Segredo na Ilha, ou você não assiste as spin-offs. Eu ainda não achei alguém que foi igual eu, que assistiu todas e assiste as spin-offs. Eu acho que esses que eu mencionei são os dois maiores impactos em si. As próprias spin-offs e Sdoll. Eu acho que é o que mais faz sentido. Fora a última que eu vou deixar para mencionar. E a que eu vou falar agora, eu acho que é bem menor, mas eu acho que também é importante pontuar. Sobre esse assunto, eu fiz uma enquete no canal, perguntando se pra você Ordem Paranormal tá morrendo, se você perdeu o hype por Ordem Paranormal. Foram mais de 2.500 votos, o que dá mais ou menos ali 450 pessoas, demonstrando que sim, existe uma queda do público. Mesmo se eu puxasse isso para 15% e considerasse todo o público de Ordem, que é por volta ali das pessoas que são fiéis em todos os episódios, eu diria que 300 mil a 200 mil pessoas, seria uma queda bastante grande. 18% não é pouca coisa, não. E eu acho que isso é normal. Muita gente acho que perdeu a vontade. E nessa postagem, teve uma pessoa que falou algo que foi para mim bem essencial. Ordem possivelmente não tem muito resgate do público. Ou seja, pessoas que assistiram a primeira e segunda temporada, ou que assistiram só a segunda temporada, Segredo na Floresta, e não assistiram mais. E agora, hoje em dia, vão tentar voltar a assistir. Imagina você, no boca a boca com um amigo, você pergunta, que ainda tem essa questão, né? Divulgação no boca a boca é ainda a divulgação mais forte que existe na face da Terra. E não elas vendo um vídeo no YouTube, ou vendo uma thumb de Ordem Paranormal e vendo 4 horas. Eu não vou assistir essa coisa. É muito melhor quando alguém te fala sobre. E uma coisa que foi falado é bem interessante. Imagina alguém que só assistiu o Segredo na Floresta, vem perguntar, como que tá esse RPG aí? Tô pensando em voltar. Você fala, pô, a alma do pai do Thiago tá preso numa katana laser. O César foi inexistido e foi pra outra dimensão maluca, onde tem sinos mágicos que as pessoas precisam encontrar pra tocar e ir pra esse outro mundo, não sei o porquê. E aí tem um deus chamado Kian. Eu acho que isso não vai atrair quem assistiu o Segredo na Floresta, não. Então, Ordem Paranormal teve essa... Eu não tô falando que é ruim, tá? Mas ele teve essa mudança de perspectiva, algo que era mais realista e pautado em investigação, hoje em dia virou um fantasioso pautado em ataques mágicos, poderes. Então, em escalamento de poder também. Então, logicamente, muita pessoa que assistiu os Ordens antigos não vão querer voltar a assistir Ordem Paranormal. Não tem muita ideia do porquê reassistir. Aconteceu isso um pouco em Segredo na Ilha, mas, logicamente, como eu tô falando, Segredo na Ilha foi, digamos assim, uma curvatura à parte, foi algo à parte. Utilizou a estratégia de ter o mesmo nome de um RPG amado, que é o Segredo na Floresta, utilizou a estratégia de falar que ia ser 0% de nexo, o que chama muita atenção, as pessoas falarem, peraí, então são pessoas normais que nunca viram nada. Interessante, isso nunca teve em Ordem, praticamente não com o grupo inteiro. Então, tudo isso chamou a atenção das pessoas quererem assistir, falar que era isolado, que você não precisava assistir outros para entender. Então, faz muito sentido isso. E eu acho que é o último, uma coisa natural, bem natural. O primeiro episódio de Ordem Paranormal completou 3 anos de vida. E o público de Ordem, em algum momento, precisa amadurecer. E algumas pessoas, quando começam a passar o tempo, perdem o gosto pelo que achavam legal. Deixam de gostar do que gostavam antes. Amadurecem e mudam, logicamente, o que assistem. E Ordem Paranormal, eu, pelo menos, considero que ele não cresceu com o público. Porque Ordem Paranormal se manteve infantilizado. Não estou falando de forma negativa, tá? Quando eu falo infantilizado, é que em nenhum momento o Cellbit em si botou sequer uma, digamos assim, Ordem Paranormal ter uma restrição de idade. Ordem não tem, significando que ele é um produto livre para todos os públicos. E Ordem em nenhum momento cresceu-se e tal. Mas lógico, ele ainda agrada pessoas mais velhas. Mas mesmo assim, muita gente pode olhar e achar infantil. Então, Ordem Paranormal, ele tem uma coisa, 3 anos de idade.
Se alguém tinha 16 quando começou a ver Ordem, agora tem 19. Pode ter entrado na faculdade, quem sabe com 18 anos ou com 19 anos, e agora tá vivendo uma nova vida, uma vida um pouco mais difícil, não é mais tão fácil assim você parar para assistir um RPG. Uma pessoa que tinha 20 agora tem 23, pode ter se formado em alguma faculdade e agora adentrou no mundo do trabalho. Agora essa pessoa está trabalhando, ela não tem mais tempo pelas cargas de trabalhos do Brasil serem muito grande. Essa pessoa não tem mais tempo para se lidar ou para ver o que tá lançando de Ordem e tal. Essa pessoa pode nem estar mais se importando. 4 horas, eu vou gastar 4 horas da minha vida, do meu sábado, para ver Ordem? Não. 3 anos é muita coisa, para muita coisa mudar, para alguém começar a namorar, para essa pessoa deixar de ver Ordem, para essa pessoa ter encontrado em 3 anos algo que ache mais útil para ela, que ache que acrescenta mais em sua vida. 3 anos pode ter feito com que alguém que não tinha muita coisa começou a trabalhar agora, tinha 24 anos, agora tem 27, conseguiu fazer ali sua renda, tá subindo no emprego, hoje em dia consegue ir num cinema, consegue sair com os amigos numa festa, e ele pode gastar 2 horas num filme, ele não vai gastar 4 horas sentado na cadeira vendo algo do YouTube, porque isso a gente faz todos os dias. Então, eu acho que também tem uma coisa natural. Ordem Paranormal não tá necessariamente morrendo, ele tá se consolidando. O público de Ordem está se consolidando, ou seja, essas pessoas que vão acompanhar a Ordem, que para mim são mais ou menos 150 mil pessoas, do começo ao fim, pessoas que são fiéis ao Ordem Paranormal, eu acho que essas pessoas estão se consolidando, elas realmente estão falando, beleza, a gente vai acompanhar tudo e nós vamos ver esse RPG até o fim, e se ele um dia voltar, a gente continua vendo, e se ele continuar, a gente continua vendo, e é isso. Eu acho que o Ordem, ele não tá morrendo ou perdendo o público, ele tá apenas consolidando o que é seu, ele tá apenas falando, vocês são meus, vamos ficar juntos, seguindo essa trilha. As pessoas que se perderam no caminho dessa trilha, ou que alteraram, mudaram de trilha, são só aquelas pessoas que estiveram com a gente, mas que agora possuem outro caminho. Então, para mim, Ordem Paranormal, digamos assim, é os amigos que fizemos pelo caminho e os amigos que continuam seguindo com a gente. Então, eu acho que é isso, praticamente. Ordem Paranormal, como qualquer série, como qualquer coisa, tá apenas na fase de consolidação de público. 3 anos é o suficiente. Essas quedas existiram, mas existem... Além de você ver a queda, você tem que ver as pessoas que continuam nesse RPG, que continuam seguindo e vendo essa história. Então, era isso que eu queria falar nesse vídeo. O Ordem Paranormal não morreu ou perdeu o hype. Ele só está equilibrando a sua balança de telespectadores. Então, é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador. E fui. Se você ficou até o final desse vídeo, não esquece de entrar nesse card que tá aparecendo nessa tela. Se você gosta de Ordem Paranormal e quer mostrar que não tá morto, vai lá ver a minha campanha Máscara da Maldição. Uma campanha no sistema de Ordem Paranormal, bem legal, se passa no Japão. Tem poderes especiais como Foco Paranormal, que lembra o Ki ou o Chakra de Naruto, digamos assim. E, além disso, nós temos muito mistério e muita luta boa. Então, é isso. Segue lá e entra na Máscara da Maldição.